Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Esther, faço parte do projeto de divulgação científica do IFRJ, é um projeto de extensão. Eu sou orientada pelo professor doutor Paulo Vitor e hoje eu estou aqui com o nosso querido entrevistado, que é o Paulo Ricardo Ramos Cardoso, que participou do mestrado nacional profissional em ensino de física, e ele produziu uma dissertação cujo tema é Sequência para o ensino de som, baseado em CTS, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade, com prática de teste auditivo. Ele foi orientado pelo professor Luiz Auler. Agradeço muito por aceitar participar dessa entrevista, tá? E parabéns pelo material didático, que foi significativo, né, para a continuação do ensino de ondas na escola, né, indo para o ensino de som, trazendo um importante tema, né, que é a saúde auditiva dos alunos. A gente vai começar aqui com uma primeira pergunta, tá? Para você falar e contar um pouquinho do seu trabalho para a gente. Você poderia explicar para a gente um pouquinho sobre a sua metodologia, o seu referencial, um pouquinho da sua teoria de aprendizagem e também da estrutura da sua proposta? Boa noite, Esther. Primeiro eu vou falar da motivação desse trabalho, né? A gente cansa de passar nos corredores das escolas, no transporte público, pelas calçadas, e o fone de ouvido hoje parece que já faz parte da indumentária do público jovem, né? É difícil de você ver um jovem sem um fone de ouvido pendurado ou pela roupa ou já principalmente conectado no ouvido. E a maioria das vezes que você cruza com esses jovens, você consegue ouvir a música que ele está ouvindo. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada nisso. Então, eu fiz uma proposta para o meu orientador, o Telmo, né? E eu virei e falei, Telmo, eu queria trabalhar alguma coisa voltada para a saúde auditiva com o tema som dentro da física. Porque os nossos jovens estão perdendo audição por conta do fone de ouvido. Então, ele comprou muito assim, a ideia. Eu confesso que eu cheguei lá na UF com uma ideia micro e o Telmo, com a experiência que ele tem, ele ampliou um leque de possibilidades e a gente resolveu montar uma UEPS, né, que é uma unidade de ensino potencialmente significativa. A gente fez o nosso referencial teórico todo baseado no trabalho de Ausubel e de Marco Antônio Moreira, né, e resolvemos envolver bastante ciência, tecnologia e sociedade, né, que é o CTS. Então, nós resolvemos aproveitar que essa garotada utiliza muito dessa tecnologia e vamos fazer assim, para tornar um torso interessante para eles, a gente vai utilizar também tecnologia nessa sequência didática. Então, assim, essa proposta, nós utilizamos um teste auditivo, né, que a gente faz com um aplicativo de celular. Qualquer celular é um aplicativo gratuito. Você baixa esse aplicativo e você faz uma medição de como que você está ouvindo e trouxe resultados assim surpreendentes que a gente vai falar mais à frente. E assim, toda a sequência a gente buscou, né, em cima dos ensinamentos de Ausubel e de Moreira, fazer ela bem trabalhadinha, levantar os subsunsores, né, que são o que essa molecada já traz de conhecimento sobre o tema. Lembrando que essas turmas elas já haviam estudado ondas, né, e aí quando a gente entrou para fazer o ensino de som, a gente fez o levantamento do que eles já conheciam sobre som. A gente faz um levantamento para saber o que eles, se som fazia mal, se eles conheciam leis sobre som. Então a gente faz um levantamento bacana sobre isso, para a gente entender o que eles já sabiam, para ver para da onde a gente partiria para a gente fazer essa sequência dar certo. Então foi mais ou menos assim que a ideia nasceu, né? E nós fomos desenvolvendo. E a gente acabou desenvolvendo essa sequência em 3 encontros. São 3 encontros de 100 minutos, ou seja, 2 aulas de 50 minutos cada encontro, né? Onde a gente pega e faz todo esse desenvolvimento. Foi mais ou menos assim que surgiu. Joia, parabéns, né, por escolher assim um tema junto do seu orientador que desperta o interesse dos alunos e de jovens, né, que é a tecnologia, e usando durante a aplicação, né, um aplicativo que eles podem baixar no smartphone, acessível, né? Parabéns.
Agora a Boa. gente vai para uma próxima pergunta, que é para você falar um pouquinho de como é que foi essa aplicação e que resultados você obteve dela. Então, como eu disse, né, a gente, no primeiro encontro, é, sem falar nada com eles, eu distribuí um questionário, que a gente chama de questionário prévio, com algumas perguntas para a gente levantar o que essa molecada já sabia sobre o tema som. Todas elas discursivas, né, que depois a gente trabalhou essas respostas, né, a gente fez o levantamento, fez os gráficos, tudo bonitinho. E logo depois disso, a gente faz uma coisa que a gente chamou de problematização inicial. Né? A gente levanta uma discussão. Antes, né, a gente explicou que isso fazia parte de um produto educacional que estava sendo construído através do mestrado profissional, né, do ensino de física, e a gente levantou algumas perguntas para eles, né, para a gente fazer um debate meio solto dentro de sala de aula, né? Se o volume, a intensidade do som fazia mal à saúde, se você já sentiu algum tipo de desconforto por conta de som, né? Alguns relataram, já fui no baile funk e quando eu cheguei em casa tentei dormir, meu ouvido ficava pitando. Se os fones de ouvido poderiam causar algum dano à audição e se poderia causar outros danos que não sejam a audição. Então, assim, esse tipo de levantamento a gente fez, eles responderam, a gente ficou numa troca legal, né? E não chegou no segundo momento, a gente começa a falar mesmo de física, falar de como que funciona, né, o som e falando o que realmente assim, o que é som, né? E meios o som ele se propaga em todos os lugares e falamos um pouco de som, né? Passando disso, a gente falou assim, bom, agora vamos ver. Essa molecada, como que eles ouvem, né, música? E aí, você sabe como funciona o alto-falante? Então, falamos de alto-falante, né, passamos vídeos sobre eles. Então, foi assim, uma aula basicamente de som. Ao final desse primeiro encontro, a gente começou a preparar o terceiro encontro. Né? A primeira coisa a gente dividiu a turma. Primeira vez que eu fiz a aplicação, por exemplo, eu trabalhava na cidade de Japeri, no interior do estado, do Rio, e as turmas lá são muito grandes, então são turmas de 40, 44 alunos. Então a gente dividiu a turma em 4 grupos, 4 grandes grupos, sorteamos um tema para cada grupo e disponibilizamos também um aplicativo, que é o aplicativo para fazer o teste de audição, e definimos o que eles fariam. Eles teriam que apresentar um seminário no terceiro encontro sobre cada tema desse sorteado, que a gente vai falar mais para frente. Aí eu passei entreguei para eles um roteiro de como fazer o teste auditivo e para finalizar esse primeiro encontro, eu entreguei para eles um texto para eles fazerem uma leitura em casa, um texto impresso, né, que é da Agência Brasil, do governo federal, tal, que tem o seguinte tema: jovens estão perdendo a audição por causa do fone de ouvido. Então, chamou um pouco a atenção, né, deles, e assim a gente terminou a aplicação do primeiro encontro, foi uma coisa meio que diferente para eles, tal. Quando a gente começa o segundo encontro, uma semana depois, a primeira coisa foi uma surpresa, porque a gente começa o encontro fazendo uma avaliação dos conteúdos que foram trabalhados no primeiro encontro. Só que a avaliação não causaria surpresa, porém a gente fez a avaliação com um aplicativo chamado Plicklers, né, que é um aplicativo que você distribui uma ficha. Eu até brinco com eles, falo que é um avô do QR Code. Cada um tem um QR Code diferente, você projeta no Datashow as questões, todas de múltipla escolha, de acordo com o que o aluno mostra, a posição que ele mostra essa ficha, a resposta dele já aparece lá no quadro, e eles ficaram encantados. Eles ficaram assim, meu Deus, todas as provas podiam ser assim, porque eles não conheciam o aplicativo. A princípio, esse questionário, essa avaliação, que estava valendo ponto, normalmente, é uma coisa que eu esqueci de falar no início. O meu bimestre foi todo avaliado em cima dessa sequência. Então, assim, eu não dei prova nesse bimestre. Então, eram 3 avaliações, 2 utilizando o Plickers, e o seminário iam compor a nota deles do bimestre. E, a princípio, essas 2 avaliações teriam que ser individuais. Porém, quando está valendo ponto, quando a gente projetava a questão, quem estava perto, eles começavam a debater a questão antes de responder, e era engraçado, porque quando eles respondiam em bloco, todo mundo respondia a mesma coisa. Não foi o que nós planejamos. Mas na hora, eu tive um start e falei assim, cara, quantas vezes a gente vê alunos reunidos em grupo, interessados, discutindo física antes de responder uma questão? Podia intervir nisso. Eu deixei. Eu falei assim, a nota fica em segundo lugar.
nesse ponto. Aqui a questão era o aprendizado que estava acontecendo. Então, assim, não foi uma coisa planejada, mas foi uma coisa que eu gostei muito, porque eles ficavam animados, e depois, quando eu projetei as respostas, eles vibravam quando acertava, quando errava. Não, pessoal, por que isso aqui está errado e tal? Então, a gente começou o segundo encontro fazendo essa avaliação. Depois disso, a gente fez uma aula mais pesadona mesmo. E aí, nós decidimos, em vez de falar só de som, a gente, pelo que eu falei, como que essa molecada ouve música? Como que essa molecada transmite música? Então, nós falamos de Bluetooth, nós falamos de Wi-Fi, nós falamos de ondas estacionárias, aí nós falamos de forno micro-ondas, nós falamos de série harmônica, nós falamos de intensidade sonora, potência. A gente fez aquela aula mais pesadona mesmo de física. Tá? Passamos alguns vídeos para eles falando para assim, diferenciar ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, como que funciona o Bluetooth, quando que é vantajoso, por exemplo, você utilizar o Bluetooth, quando você é vantajoso você utilizar o Wi-Fi, por que que para você fazer uma coisa, por exemplo, na música, você vai transferir uma música de um telefone para outro, você está utilizando lá, você passa por Bluetooth, mas na hora de você conectar lá na internet, você está usando Wi-Fi, né? A questão de consumo, um é mais rápido, o outro é mais lento, mas para você fazer uma determinada coisa, são tecnologias que fazem basicamente a mesma coisa, mas cada uma é utilizada da maneira mais correta. Fizemos esse aulão, né, essa aula de física, e concluímos o segundo encontro. O terceiro encontro foi o encontro que os alunos tinham que apresentar o seminário. Aí eu volto lá no primeiro encontro, que nós sorteamos 4 temas, certo? O primeiro tema foi o aparelho auditivo humano e os tipos de danos auditivos e as causas que fazem. Então, eles tinham que falar sobre o aparelho auditivo humano. Foi muito legal porque eles procuraram ajuda dentro da própria escola, a professora de biologia os ajudou, então acabou tendo uma interdisciplinaridade bacana ali. Os seminários foram muito bem apresentados, eles ficaram impressionados com a capacidade do nosso ouvido, porque você fala baixinho, você vibra o ar baixinho e mesmo assim você consegue ouvir, é uma coisa muito sensível. E é coisa de você ouvir essa vibração com fone de ouvido muito alto em cima. Então, assim, eles deram uma saúde auditiva, basicamente foi o que eles falaram, né? O segundo tema foi que todos os grupos que pegaram, eles não gostaram. Que falava sobre legislação sonora. Eles tinham que falar sobre todas as leis que envolvem som. O jovem não gosta muito de falar de lei. Mas eles fizeram alguns levantamentos que eles acharam algumas leis bem falhas. Por exemplo, você está com um som muito alto no carro e o agente fiscalizador ele pode te multar, mas ele não tem um aparelho, um decibelímetro para saber qual é que tá. Então, assim, é muito subjetivo, depende da interpretação do cara. O que é alto para mim pode não ser para você. Então, eles levantaram esse tipo de questionamento, mas foi a coisa assim. A gente achou bacana, porque você falava, você conhece alguma lei? Ah, só sair da lei do silêncio. E ponto. Mas quanto é que pode, aonde não pode. Então, esse grupo falou sobre lei. O terceiro grupo falou, esse foi o que todos queriam, foi a coisa que eles mais gostaram de fazer, que foi a audição de diferentes animais. Aí é o tal do Itmalha, né? Eles falaram sobre tudo quanto é tipo de animal que ouve mais som grave, som agudo, animal que dependendo de algumas características, são surdos, como que ouve a questão do morcego, da cobra. Então, assim, foi bem, bem rico esse seminário da audição em diferentes animais. E o último tema foi a inclusão social do deficiente auditivo. Porque eu já passei por isso, eu já tive alguns alunos surdos na minha sala e eu não falo Libras. Então, assim, simplesmente, incluir não é simplesmente botar o cara sentado dentro da sua sala de aula. Mas eles também fizeram um questionamento que a própria prefeitura de Japeri, ela lançou um curso de Libras e tinham 20 vagas. A inscrição ficou aberta 1 mês. 5 pessoas se inscreveram. Então, assim, quando a gente fala também que a gente quer inclusão, realmente a gente quer, né? Então, a gente tem que fazer essa reflexão também. Todos esses grupos, junto com o seminário, eles precisavam apresentar, no mínimo, 3 testes auditivos. Um teste auditivo feito num jovem de até 20 anos, feito com aplicativo. Um outro teste auditivo feito num adulto entre 21 e 60 anos. E o terceiro teste auditivo feito num idoso acima de 60 anos. O aplicativo ele te dá vários gráficos, ele mostra, por exemplo, você tá com a sua audição está aqui, você já não consegue mais ouvir uma goteira, você já não consegue ouvir o motor da geladeira ligando, ou então já não consegue ouvir se já tiver uma perda severa, uma moto que passou em frente à sua casa, e isso assustou muito eles. Eu tive alunos de 18, 19 anos que ouvem pior do que uma pessoa de 40, 50 anos de idade.
Por quê? Por conta de excesso de uso de fone de ouvido. Então, isso chamou muito a atenção deles, porque não é simplesmente você estar ouvindo mal ou você usar um aparelho auditivo. Muitos, por exemplo, têm sonho de ser militares. E você faz uma audiometria. E você não adianta gabaritar uma prova e depois você fica no exame médico. E são geralmente lesões que são irreversíveis. Então, isso assustou muito eles. Ao final desses testes, nós fizemos uma grande plenária, onde nós debatemos, né, os temas falados, e foi uma coisa assim, a cidade, por exemplo, de Japeri, onde eu apliquei a primeira vez, ela é cortada pelos trens da Supervia, onde tem algumas passagens de níveis. Um garoto que não era da nossa escola, era de uma outra escola, indo para o trabalho, ao atravessar uma passagem de nível, ele estava com fone, com esse abafador, ele estava muito alto, veio um trem, ele não ouviu e esse garoto foi atropelado. Na semana que eu estava aplicando isso, ele, graças a Deus, não morreu, mas ele perdeu um braço. E muitos dos nossos alunos conheciam ele. Então, assim, foi uma coisa que a gente levantou. O som, o fone de ouvido, não é só o problema da audição em si. Você causa outros tipos de problema. Você pode vir a morrer por conta disso, certo? Então, assim, nós levantamos também várias questões depois disso, se existem realmente leis que protegem o trabalhador, como que a sociedade influencia na tecnologia, como a tecnologia influencia na sociedade. E ao final do terceiro encontro, a gente fez um segundo questionário, utilizando de novo o Plickers, para a gente fazer um levantamento de tudo que a gente aprendeu nessas 3 semanas, né? Fazendo perguntas que de repente eles não tinham ido bem na primeira vez, no segundo encontro, a gente meio que repetiu, foi reformulando a pergunta para eles responderem, para a gente ver qual foi o ganho de conhecimento que aconteceu nisso. Teve até um levantamento interessante que a gente falou de ondas estacionárias e um dos alunos levantou a pergunta e falou assim, professor, você vê, a gente lidou com som, mas como a gente estava falando de todo tipo de onda, ele pergunta, mas por que o prato do micro-ondas tem que girar? E foi uma coisa interessante, porque eu não precisei intervir, porque um outro aluno virou e falou, não, porque as ondas lá dentro são estacionárias, se o prato não gira, você vai ter parte do alimento quente, parte do alimento frio, parte do alimento quente, parte do alimento frio. Por isso que precisa girar para ter para ser mais uniforme esse aquecimento. Assim, quando um próprio aluno acabou respondendo isso, eu falei, cara, eu acho que o trabalho atingiu o objetivo. Foi mais ou menos isso a nossa aplicação de sequência. E desde então, que eu apliquei sequência em 2019, eu nunca mais ensinei som de outra maneira. E é bacana que a nossa turma, que entrou em 2018, a gente pegou essa coisa, assim, a gente aplica produtos dos outros colegas também. Então, os meus colegas aplicam o meu produto, eu aplico o produto deles também. E isso foi uma coisa, assim, muito boa para nossa vida. Eu imagino. Sai um pouco do tradicional de física, né? Em que os alunos ficam entediados na sala e não se interessam muito pelo tema, né? Trouxe algo do cotidiano deles para dentro, tanto com notícias, com uso de aplicativo e tudo mais. E eu acredito também que eles conseguiram, né, aprender um pouco mais os conceitos físicos a partir dos debates, né, dos questionários depois. Acredito que foi uma aprendizagem significativa para eles. Agora a gente vai, né, para um tópico um pouco mais pessoal, que é para você contar um pouquinho para gente de como é que foi esse legado do MNPF para sua vida, do mestrado para sua vida. Olha, todos os professores, todos os colegas da área falaram, cara, façam. Você sai um profissional muito melhor depois disso. As pessoas que estão lá, os orientadores, os professores, eles, como eu falei, eu cheguei com uma ideia pequenininha, eu só queria falar, eu quero falar sobre fone de ouvido. O cara abriu um leque. Então, assim, muda a sua forma de ver a educação, muda. Você fala, não, eu posso fazer diferença, eu posso fazer mais. Então, assim, as minhas aulas não precisam ser chatas. Você vai trocar muita experiência, porque da mesma forma que você teve uma ideia bacana, você está ali com 15, 20 pessoas do seu lado que também têm ideias bacanas. E você vai trocando. Então, assim, o professor de física que eu sou hoje é muito melhor, é muito mais dinâmico do que eu era antes de fazer MNPF. Então, assim, que tomara que eles autorizem aí o doutorado, porque eu quero dar sequência, porque a ideia é a gente estar sempre melhorando nossas aulas. Então, assim, é um legado fantástico. Parabéns, muito obrigada por aceitar, né, participar dessa entrevista aqui. E eu adorei ler a sua dissertação, li com muito gosto e fazer essa entrevista hoje foi gratificante para mim também, inspiradora a sua trajetória, né, no MNPF, e espero que
você consiga passar o contato desses seus colegas para a gente fazer uma entrevista com eles também, e tá todo mundo no mesmo barco, né? Beleza. Então tá, prazer, viu? O prazer foi todo meu. Muito obrigado.